A inteligência artificial já está entre nós. Vários questionamentos surgem com ela. Será que ela trará benefícios à humanidade? Será que substituirá a humanidade? Será que em algum momento ela criará consciência e autonomia? Será que a inteligência artificial um dia, fazendo um cálculo, possa vir a entender que os homens não são necessários? Tudo isso a gente conversou nesse episódio. E se a inteligência artificial se tornasse consciente e autônoma? Contou com a participação do professor André Bellini, tá? Que inclusive está lançando um curso. Os links estão aí na descrição do episódio. Curtam, comentem, compartilhem se vocês gostarem. Muito obrigado, galera. Multiverso da hipótese. Sejam bem-vindos ao Multiverso da Hipótese, o podcast onde a realidade sempre é paralela. Aqui a gente se dá a liberdade de viajar na maionese e em cima de algum assunto, de alguma hipótese, a gente cria toda uma realidade. Estou aqui hoje com Elaine. Tudo bom, Elaine? Tudo bem, Bruno, meu querido? Como vai? Nossa, como é falso. Cada vez mais falsa nesse cumprimento aí, Elaine. Pelo amor de Deus, hein? Nossa, É de coração, de coração. eu vou enganar quem com isso aí, hein? Tática. As pessoas podem ouvir esse podcast. Do Spotify e no YouTube. Tá, e qual que é o tema de hoje, Elaine? Hoje o tema é bem, né? E se a inteligência artificial criasse consciência, tivesse autonomia, vida própria? Como seria, hein? E por um instante eu achei que você tinha esquecido o tema, sem zoeira. Não. E a gente está com um convidado especial hoje, né, velho? Quem está aqui com a gente hoje? Cara do TI, o cara que sabe quase tudo sobre isso. Ele que a gente vai bombardear ele hoje de perguntas. Vamos ver. Nosso querido professor André Bellini. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa Pô, tarde. tá animadaço. Já tô com o chat GPT aberto aqui também. Qualquer coisa que eu não souber, eu já vou perguntando para ele também. Ai, não vale, hein? Pô, eu só faço pergunta filosófica pro chat GPT. Pergunto qual que é o objetivo de vocês? A humanidade vai acabar? Vocês vão tomar conta de tudo? Nossa, que trágico. E eles mentem. Aqueles caras da teoria da conspiração total, né? Eles falam que não, né? Né? Mas acho que eles me enganam. Para. Ô, André, obrigado de novo por estar participando aqui, cara, brindando a gente com a sua inteligência. Ok, isso. Eu que agradeço vocês de novo aí pelo convite. Imagina, é um prazer sempre ter você aqui com a gente, cara. E a gente vai te encher de perguntas, porque tu é o cara desse assunto aí, né? E espero que eu consiga responder, né? Vamos lá, vamos conversar. Isso é um assunto que ninguém sabe muita coisa ainda, né? Estamos começando, mas vamos lá. Mas qualquer coisa você dá uma enrolada, como a gente não sabe muito do que vai falar mesmo, qualquer coisa Canta o hino do Vasco. Eu dar aqueles perdidos, né? Desculpa, não entendi a sua pergunta. Alô, caiu aqui. Está bem claro aqui que pode acontecer da inteligência artificial alterar qualquer coisa dita aqui, né? Com certeza. É isso. Ela não se sinta ameaçada pelo que nós vamos falar aqui. Ô, André, você está com um curso, né, cara? Fala pra gente do curso e faz sua propaganda para nós. Isso, bom, vou fazer uma propagandinha aqui, né? Estamos começando com um novo curso, inicialmente Administração Inovadora. Na verdade, ele é um curso completo de gestão, vai ser composto aí por mais ou menos 23 módulos, né? 23 cursos independentes, né? E estamos começando. O primeiro que a gente já disponibilizou é o de Administração Inovadora,
né, um curso aí com 4 aulas, 100% EAD, né, que você pode, pessoal, se tiver interesse, pode entrar ali no site capacitacãoead.com.br ou simplesmente só profbellini.com, né, aí você consegue ter acesso a todas as informações. E se precisar também, entre em contato com a gente, que estamos aí prontos para responder. Tá, os links eu vou deixar aqui nos comentários aqui para quem quiser. Maravilha. Pô, parabéns aí pela iniciativa, hein, cara. E Obrigado. coragem. Professor tem dessas coisas, né? A gente não consegue nunca ficar quieto, né? Não consegue sossegar, então vamos. Mas é legal, acho que assim. Ó, não é puxando o saco, não, mas o André é um excelente professor, hein? Que bom, Elaine. Bom saber que você não guardou muitas mágoas da época. Não guardei. Aquele meio ponto já passou, já. Já foi superado. Já foi superado. Que bom, fico feliz com isso. Obrigado. Cara. Gente, vamos lá, vamos começar o seguinte. Eu acho que já tem muito tempo que já é objeto de. Peraí que tem um corno passando com a moto aqui. Já há muito tempo já é objeto de peças de ficção científica, de filmes, livros, de história em quadrinhos, nem se fala a questão da inteligência artificial, né? E pelo menos vou falar por mim aqui. Quando veio essa questão do chat GPT e a forma que, pô, eu sei que é a forma que ele é programado para agir, mas é algo que realmente deu um estalo, assim, entendeu? E confesso que eu fiquei com um cagacinho do que é coisa que pode vir por aí, né? E não é estranho você imaginar hoje, agora, nesse momento, imaginar que algum dia a inteligência artificial possa vir, no dia próximo, né? Possa vir a ter algum tipo de autonomia, né? De ela conseguir conectar tudo. Vamos colocar, pô, a gente tem vários satélites rodeando a Terra aqui, satélites artificiais, tem ligações de internet, está tudo conectado hoje. Meu celular está conectado com qualquer coisa, entendeu? Então, tem toda aquela história que pode ser teoria da conspiração ou não, de que o microfone fica sempre aberto, está sempre ouvindo o que você está falando, e aí você vai entrar no Google, aparece a propaganda daquilo que você conversou, ou que a câmera está sempre aberta, várias coisas, né? Várias coisas que cercam esse tema. E, André, você que é um cara que trabalha com TI e tal, vamos botar assim, quais são os próximos passos, assim? A gente pode esperar uma Skynet em breve ou não? Bom, vamos lá, vamos fazer aqueles exercícios aqui, né? Tu fala que é de futurologia, né, Bruno? Mas vamos lá aí. Elaine, assim, ó, em termos de tecnologia, acho que a Elaine, que já foi minha aluna, acho que, não sei se na época eu já falava essas coisas, mas assim, acho que pode ser que se lembre. Né? Eu tenho assim como máxima que em tecnologia, assim, você nunca pode dizer que uma coisa nunca vai acontecer. Eu, assim, sou, né, bem assim, com esse ponto, falar, tal coisa nunca vai acontecer, ou a inteligência artificial nunca vai superar. Eu prefiro não arriscar, porque a gente já viu tanta coisa em tecnologia que antigamente, né, você via aquilo como uma ficção científica, como uma obra, né, totalmente surreal, e que hoje é realidade. Né? Então, assim, existem algumas questões, né, que a gente vai, acho que, explorar um pouco aqui, né, nessa fala de hoje, que acredito que ainda são limitadores, né? Mas não vou ser daqueles que vai tranquilizar o coração daqueles que, de repente, está com um pouco de medo aí e fala, não, fique tranquilo que isso nunca vai acontecer. Eu não sei se nós estaremos aqui, né? Se vai ser num intervalo de tempo tão pequeno que a gente consiga, né, de repente, ver toda essa explosão tecnológica ao ponto de você ter, né, inteligência de uma forma totalmente autônoma, né, e tendo praticamente vida, né, que é o que acho que a gente está discutindo aqui, mas que eu acredito que ela ainda tem muito a evoluir, isso não tenho dúvida nenhuma, né, a gente está começando. Né? E assim, até alguns questionamentos mesmo
filosóficos aí que eu também andei ouvindo ultimamente. Assim, o cagaço que você falou que deu no começo, eu também já tive, tá? Porque assim, a gente fica, até por ser, né, da área, meu Deus, onde é que isso vai parar, né? Ou qual é o... Por outro lado, acho que assim, eu também sempre tenho uma outra linha aí que eu sempre penso assim, o problema para mim nunca é a tecnologia em si. A tecnologia ela é uma ferramenta, ela é um instrumento como qualquer outra coisa, né? O problema é o que é que ela vai aprender. Então, sim, e ela vai aprender com quem? Com nós, né? Com os humanos. Então, aí é que me preocupa, né? Não é a tecnologia pela tecnologia, mas sim o fato de que ela aprende com a gente, né? E isso é uma preocupação real. Eu não vou lembrar exatamente o experimento, até porque acabei não voltando a pesquisar antes, mas assim, já houve casos, né, de softwares de inteligência artificial, de robôs, né, programados aí pela internet, que tiveram que ser desativados, né, porque eles começaram a fazer o que eles são programados para fazer, que é aprender com a interação nas redes. E eles começaram a se tornar racistas, né, homofóbicos, com traços aí, assim, não muito, né, desejáveis, e tiveram que acabar sendo projetos abortados, porque começaram a caminhar por um lado não muito legal, né? De novo, qual foi a fonte do problema? Não foi bem a tecnologia, foi o que fomos nós, né? Eu acho que assim é um paradoxo aí também, e é uma questão até meio filosófica, né? Mas de uma certa forma a tecnologia devolve para a gente aquilo que nós estamos fazendo com ela também. Assim, a tecnologia é ruim, aí a inteligência artificial é ruim. Eu acho que não, ela está jogando um pouco na nossa cara o que é que nós estamos fazendo também. Ela reflete aquilo que a gente, enquanto sociedade, também faz. Então, eu acho que talvez isso seja um motivo para se preocupar mais do que a própria tecnologia em si. É que isso que você tocou no ponto aí, eu vi esses dias, eu não lembro qual foi o podcast, que foi no Inteligência Limitada, que levou uma galera para falar sobre isso, e teve um cara que falou assim, a gente falou, cara, a gente está ensinando a inteligência artificial o tempo inteiro. Ele falou assim, aquele negócio do CAPTCHA, fala assim, o que é carro? Aí que você marca lá, né? Marca os 3 carros, né? Quando você tem alguns sites que você vai entrar, tem lá, marca o extintor, marca a escada, marque qualquer coisa, marca a bicicleta. Eu falei, de certa forma, a gente está ensinando o que é aquilo. E aí, dentro do que você falou aí, uma coisa, até acho que eu conversei com a Elaine ontem sobre isso. A gente estava falando sobre isso ontem. Que eu falei, pô, vamos supor, tá? Já tô lá na frente. Que para isso, eu acho que a inteligência tem que ter uma unicidade, vamos colocar assim, ela ser uma coisa só. Ela se interligar de uma forma que ela se torne uma coisa única, dentro desse exemplo que eu estou pensando. Então, vamos supor que comece a ter muitas pesquisas em sites de buscas, muitos trabalhos científicos, muito textos nem sei se usa blog hoje em dia, mas em redes sociais, pessoas se manifestando, de repente falando no quanto o ser humano é ruim para o planeta. Ou então do quanto o ser humano pode vir a prejudicar as fontes de energia, por exemplo. Foi com a Elaine. E aí, de repente, a inteligência fala assim, opa, eu me alimento desse tipo de energia. O ser humano pode vir a acabar com esse tipo de energia. Aí já entra numa coisa de uma autopreservação. Né? Eu não sei se isso é um sentimento, entendeu? Porque eu costumo até falar o seguinte, as pessoas falam, mas ela não vai ter o instinto, não vai ter o feeling, né? Para fazer as coisas, mas eu falo, cara, mas isso tudo, se você pegar o nosso cérebro, ele é um computador, estou errado? Não, é isso não. E ele é programado com certas coisas. Por exemplo, certas reações. Você não é instintivo, é que você uma vez aprendeu, por exemplo, alguém jogar alguma coisa na sua direção, você vai desviar, entendeu? Um comportamento. Então, o reflexo nada mais é que uma linha de um código que fala assim no seu cérebro, fala, se jogar alguma coisa, você sai. Você vai sair sem pensar. Não é sem pensar, é que você pensou rápido demais e conseguiu sair, né? Então, eu estou viajando demais, André? Não, eu acredito que não. Assim, eu também ouço muito isso também. Eu tenho, né, lido bastante coisa,
né, visto várias entrevistas aí, assim, tem um pessoal que segue essa linha, né? A inteligência artificial ela nunca vai conseguir desenvolver sentimentos, né? Nunca vai conseguir chegar na capacidade de desenvolver empatia ou qualquer outro tipo de sentimento. E isso parece que traz para essas pessoas uma certa tranquilidade. Para mim, gera um pouco mais de preocupação. Né? E aí vamos falar por quê? Porque, assim, quando você fala que, e pegando essa sua linha, esse seu gancho aí de raciocínio, né, quando você fala assim, aquele instinto de autopreservação, porque, assim, viajando também, né? Mas vamos supor, a inteligência artificial detectou lá, o homem está destruindo a energia, eu me alimento de energia, então eu vou destruir o homem, porque senão eu vou ficar sem, né, aquela coisa que meio pela preservação. Sim. A inteligência artificial não vai desenvolver sentimento. Isso é pior ainda, né? Porque, assim, vamos lembrar que os psicopatas, sociopatas também não têm nenhum tipo de simpatia. Exato. Pensei agora. E é exatamente isso que faz com que ele faça as barbaridades que ele faz. Né? Então, assim, eu não sei até que ponto esse raciocínio de que, porque a inteligência nunca vai ter sentimentos, isso vai trazer um sentimento de tranquilidade ou de preocupação maior ainda. Né? Porque quando você deixa de ter esse tipo de empatia, de sentimento com o outro, você não está nem aí com o que você vai fazer com o outro. Exatamente, que as pessoas confundem muito isso com o fato de querer o fim, porque tem raiva, tem ódio, né? E às vezes é o contrário, né? Porque é indiferente, né? Exato. Porque entra no seguinte, precisa ter sentimento? Não precisa. Não. Para ele desenvolver um raciocínio lógico e seguir uma sequência ali, né, que ele mesmo vai construir uma sequência lógica, ele não precisa ter sentimento. É lógica. É uma questão de poder também. Exato. Né? Exato. É uma questão de poder. E, assim, aí você vem... É um negócio meio louco, né? Assim, se pensar na inteligência artificial, ela foge totalmente ao que a gente, né? Talvez as pessoas que nos ouvem aí já tenha algum tipo de contato com desenvolvimento, com programação, com alguma coisa, assim, ela foge totalmente, né, a essa lógica pré-definida. Elaine, acho que com bastante raiva, deve lembrar um pouco lá, talvez, das aulas de lógica lá na faculdade, né, Elaine? Mas carinho, você lembra lá que a gente sempre trabalhava com isso, né? Assim, você tem um objetivo e você vai escrever ali um conjunto de códigos para chegar naquele objetivo. Né? Então, ela é uma lógica pré-definida. Você já programou para aquilo. E só vai acontecer aquilo. A inteligência artificial, ela extrapola tudo isso. Ela é construída de uma lógica de forma com que ela construa suas próprias soluções. Né? Então, assim, isso daí pode chegar num ponto que vai fugir ao controle do ser humano. Eu não me arrisco a dizer que não. Porque o objetivo dela é exatamente esse, que ela tenha autonomia. Né? Então, hoje não chegamos nisso ainda, tá? Estamos longe disso ainda. Mesmo o ChatGPT, assim, traz, assim, essa questão que as pessoas ficam maravilhadas com ele, porque tudo que você joga ali ele faz, mas, de uma certa forma, o que ele ainda está fazendo? Né? Ele ainda está pegando coisas, né, esse conhecimento que ele constrói em cima de coisas que ele já viu. Né? Então, de base de artigos científicos que ele já consultou, né, de textos que já foram publicados em cima do outro, ele não está em si ainda chegando nesse ponto de assim, construir um novo conhecimento. Né? Ele constrói constrói construções, fica estranho, né? Mas assim, ele organiza textos de forma diferente, né? Ele consegue ter essa autonomia, né? De pegar uma coisa que já existe e modificar aquilo. É o famoso trabalho de escola, né? Copia, mas faz diferente. Está mais ou menos fazendo isso. Ele está copiando de uma forma diferente, usando outras palavras. Isso. Né? Mas assim, ele ainda, você fala, sei lá, vamos desenvolver uma tese de doutorado, portanto, algo que nunca ninguém pensou, pesquisou ou fez na vida, joga lá para o ChatGPT e ele vai fazer. Não vai. Né? Hoje ele não consegue ainda. Né? Ele vai reunir um conjunto ali de dados, de informações sobre o assunto, mas vai se limitar a isso. Agora, pode falar. Pode completar. Não, eu só ia completar isso, falar assim, agora, você achar que nunca ele vai chegar nesse ponto, eu não me arrisco a dizer que
né, em tecnologia, eu falo assim, nunca é uma palavra que não, é meio quase que proibida de usar, porque você não sabe. Né? Que Com os recursos que a gente tem hoje, não. Mas que nem, por exemplo, dentro disso que você está falando, vamos supor, o exemplo que eu falei da Skynet aqui, dentro, óbvio, da minha perspectiva, né? Por exemplo, quando saiu o Exterminador do Futuro 2, que lá até o 3 também, que já é ali dos anos 2000, você imagina aquilo muito distante de acontecer, muito. Hoje, passados 15, 20 anos, você já não acha tão distante assim. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, cada vez, vamos supor, foram 20 anos aqui, daqui a 10 pode ter, já vi vídeos de, por exemplo, fazendo teste de um robô que estava, obviamente, com uma máscara de silicone e tal, com expressões humanas. É até uma coisa muito sinistra, né? Porque entra naquela história do Vale da Estranheza, né? Porque o olho, ele não tem aquela vida, né? Que você vê no olho de uma pessoa. Você vê que ele mexia naquilo, é um negócio muito estranho, desconfortável. Mas, por exemplo, saiu uma notícia tempos atrás que a inteligência artificial, para um trabalho que ele tinha que realizar, ele burlou aquele trabalho para ele acabar mais rápido. Também teve um cara que foi demitido do Google porque falou que o Google já estava com uma ferramenta que é muito perigosa, tal, e ele foi até demitido. Primeiro ele foi afastado, depois ele foi demitido por conta disso, né? E aí logo depois veio o chat GPT. Não acho que não tem nada a ver com o Google, mas tudo bem. E também não podemos esquecer daquele malucão do Elon Musk que vive falando dos perigos da inteligência artificial, né? Eu não sei. Eu tenho medo dele, porque as coisas que ele fala ele é muito maluco. Ele viaja, mas não tanto. Aqui, eu não sei, pode ser que a gente já compre uma briga com outro segmento agora, né? Que são eu chamo de Elon Musketes, né? Que são o time dos defensores do Elon Musk, né? Que tá cheio também, mas assim, eu tenho medo dele também, não. Assim, essa fala dele também tá aí, né? Um outro ponto. Eu, assim, não acredito nas boas intenções desse nobre senhor. Então, assim, para mim, aí a questão não é porque ele está preocupado que a inteligência artificial pode levar a humanidade para alguma possível catástrofe. Para mim, a preocupação dele é só porque não é ele que está liderando isso até o momento. Então, vamos tentar dar uma segurada aí até que eu passe na frente de todo mundo, aí tudo bem, aí tá liberado, pode pesquisar. Cara, ele tem todo o perfil de vilão de filme de herói, rapaz. É isso que eu ia falar. Ele é característico vilão. Cara que pinta de bonzinho, que é legal. Eu não acredito nesse altruísmo dele. Não tem nenhum. É o cara que quer dominar o mundo. Exatamente. É o desenho lá do Pink Cérebro, né? Ele quer dominar o mundo. O que vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo. Né? E assim, a única questão deles é essa, porque na verdade, assim, aí a gente entra em questões geopolíticas e que foge do assunto, mas assim, a briga deles não é porque, de novo, né? É porque a China, por enquanto, está despontando e está levando a vantagem nessa disputa pela inteligência artificial. Então, está longe de ser, né, somos bonzinhos, vamos pensar no ser humano. Vai nada, ele está preocupado porque ele está perdendo a corrida. Não, ele é o Lex Luthor da vida real. É bem. E você estava falando aí do filme, estava lembrando também do Minority Report, né, que é um filme também mais ou menos aí 2000 e pouco. 2004, 2004, né? E eu lembro que quando esse filme saiu, a gente assistiu, na época eu estava na faculdade também, a gente, né, discutia muito isso, que assim, tinha coisa ali que parecia ser coisa de outro mundo, né? E 20 anos depois, né, aquelas cenas que a gente via lá que o cara parava em frente às vitrines, nas lojas tal, e começava a mostrar propaganda direcionada para ele. Hoje, assim, isso já existe, né? Assim, é isso que você estava falando agora há pouco, nos computadores, nos celulares, é isso que já acontece. Né? Você faz qualquer busca ali, identificou qualquer traço do seu perfil, começa a aparecer coisa ali para você. Esses dias até minha esposa estava brincando aqui, porque ela falou, gente, não é possível, eu não falei sobre isso, eu só pensei. Eu falei, não, eu prefiro acreditar que você falou. Porque assim, ela falou, eu só pensei numa coisa que começou a aparecer propaganda para mim. Eu falei, eu prefiro acreditar que de repente, mesmo que sozinho, você pensou algo e falou.
né, que eles não chegaram nesse ponto ainda de captar o pensamento, mas qualquer coisa que você fale na frente de um celular, de um computador, vai captar. Né? Isso não é teoria da conspiração, não. Né? E não é de hoje que o Google faz isso. Né? Você falou, essa coisa, acho que não tem a ver com o Google. Eu já acho que tem. Né? Porque o projeto, o Pink e o Sérgio, aí, talvez seja o Google e o Elon Musk. Né? É o projeto dos dois a dominar o mundo. E assim, o Google vem fazendo isso gradativamente ao longo de toda a sua história. Né? Tudo que ele vem construindo aí ao longo do tempo, porque tem um monte de serviços gratuitos, né? Ele foi o primeiro serviço de e-mail, né? Na época que e-mail era o auge da comunicação online, que disponibilizou uma quantidade, eu nem lembro mais na época, mas assim, era se todos os concorrentes davam ele deu 10 logo de cara. Né, gratuito. E assim, acho que os mais experientes aqui vão lembrar, né, da época lá que você entrava na página do Gmail, estava lá, né, todo dia crescendo, tinha até um contador que ia mostrando, né, seu espaço de armazenamento não vai acabar nunca. Né? Desde essa época, os projetos deles sempre foram os mesmos. Eles começaram a fazer ali, a construir uma base de dados mundial e gigantesca, tá tudo na mão deles. Né? Então, com isso daí em mãos, é um perigo, assim, se envolve de novo, né? Eu acho que assim, o problema maior não é a tecnologia, né? Você pensar na tecnologia com todos esses recursos de processamento, de inteligência e tal, isso pode ser fantástico, porque disso daí você pode tirar a cura para muitas doenças, fazer tanta coisa. O problema, de novo, né? É o comportamento do ser humano, é isso que é o problema. É as questões éticas, sociais que envolvem a questão tecnológica. E vamos lá. E uma coisa, por exemplo, já dando mais uma viajada um pouco além, é que eu acho que tem muita coisa que, por exemplo, eles dão uma inteligência artificial, ela não vai conseguir fazer, por exemplo, tiver uma linha de produção. Vamos supor, olha onde eu vou, hein? Produção de robôs, vamos supor que algum dessas startups aí, sei lá, da vida, financiem, começam a fazer uma linha de produção de robôs no futuro próximo, daqui a uns 20 anos. Né? Seja para fazer um robô que, por exemplo, que uma coisa que eu vi, que eu achei interessante, que falaram, tem certos serviços que o homem faz que é perigoso, às vezes mexer em rede de manutenção, de energia elétrica, né? Porque às vezes no futuro pode ser um robô fazer isso, né? E aí ligando tudo, né? Ligando que eu digo de forma literal mesmo, tudo automação da produção das coisas. E vamos supor, aí começa a ter uma produção de robô em séries. Vamos botar assim, séries. Que começa a fazer com uma mão também, com o polegar oposto, igual a nossa, conseguir pegar as coisas, de manipular as coisas com as mãos, né? Que é isso que nos distingue de muitos animais, que a gente consegue manipular as coisas com as mãos. Foi isso que a gente desenvolveu também em relação aos nossos primos primatas. Hoje em dia, não é possível, na minha cabeça, imaginar que lá na frente, quando por exemplo, ela se tornar autônoma, entendeu? E que é estranho imaginar isso, porque você vai pensar no servidor, né? Você fala, então ela vai ter que estar armazenada em algum servidor, mas não vai precisar, né? Que ela pode se armazenar igual um filme mesmo, num servidor de um banco na Escócia. E aí depois ela transfere a consciência dela, botando entre aspas, sei lá, para um banco do Afeganistão, depois vai para uma universidade em Paris, entendeu? Ela vai transferindo a base dela, sendo que não vai precisar de uma base, né? Porque é tudo muito... o transporte é tão rápido de informação que não precisa acumular, né? Que é estranho. Ainda como eu sou velho, eu imagino um lugar físico das coisas. Ela não vai precisar disso, né? Então, na minha cabeça, não é muito... Vamos supor que se algum dia, no futuro próximo, tem uma linha de produção de robôs que vão ter uma certa autonomia, assim, entre aspas, de novo, para fazer alguns trabalhos que sejam perigosos para o homem, de que ela crie consciência uma vez e ela comece a criar, e a partir desses, com robôs que consigam manipular as coisas, começar a criar outro tipo de robô. Entendeu? Não sei. Posso estar viajando e falando muita asneira já. Não, assim, eu volto para minha resposta de sempre. Assim, eu não digo que nunca.
né? Assim, eu pensando com os recursos que a gente tem hoje, isso não é possível, mas existem algumas coisas em tecnologia que são fatores limitantes, né? Assim, se você pensar, por exemplo, mesmo a capacidade de processamento, né? A lógica de processamento que a gente tem hoje, né? Mas computação quântica é algo que eu ouço falar desde a época que eu estava na faculdade, que sempre foi assim, essa coisa do isso vai revolucionar, o dia que surgir, revoluciona. De fato, né? Assim, conceitualmente é isso mesmo, assim, tudo que você sabe de processamento, de armazenamento, de construção de conhecimento com isso daí, de uma hora para outra, pode ser totalmente ultrapassado, porque é uma coisa, assim, não impensável, mas que foge totalmente ao conhecimento, à lógica que a gente tem hoje, né? Então, é por isso que eu digo, assim, com a estrutura atual, não, mas vamos chegar a isso daí? Eu acredito que vamos, né? Não sei quanto tempo, de novo, não sei se a gente vai estar aqui, ou se vão ser filhos, netos nossos aí que vão ver isso, mas eu não tenho dúvida de que as coisas vão evoluindo, isso né, não tem como frear a evolução, acho que isso é besteira pensar por esse lado, né, mas as coisas vão chegar num ponto que assim, vai ultrapassar todo o conhecimento que a gente tem. Isso é até uma lei, né, a lei de Moore, se não me engano, que trata essa questão né, da quantidade de processamento que vai se duplicando a cada tantos anos. Aliás, a própria lei de Moore já foi superada, né? Porque ela dizia inicialmente que a capacidade de processamento dobrava, se não me engano, a cada 4 anos. Hoje, a própria lei já está ultrapassada, porque já é bem menos do que isso. Cara, eu sei lá, cara, eu fico, toda vez que eu fico com isso, e que nem eu falei, às vezes eu viajo, eu entro lá no chat e fico fazendo as perguntas meio assim, e, cara, é uma coisa muito. Eu fico realmente pensando, sabe? Eu fico, porra, cara, que loucura, velho, que loucura imaginar isso. É que o Bruno é um pouco emocionado, ele pensa muito coisa assim lá na frente. Mas, porra, ué. Mas se eu falasse 10 anos atrás, você ia me chamar de louco, hoje você ia falar, cacete. Mas verdade. é isso. Tecnologia, 10 anos é uma eternidade, né? Assim, você tem uma mudança absurda de comportamento em 10 anos. E aí eu acho até que, vamos supor, que tenham protocolos de que delimitem até onde a inteligência artificial pode ir, por exemplo. Tipo, de onde eu vou tirar essa referência, hein? O Robocop. Não é da minha época. Ele não poderia atacar... não é da sua época. Ele não poderia atacar quem era da OCP. Ele tem um protocolo disso. E, cara, vamos supor que tem um protocolo, você não pode fazer mal a humanos. Eu acho que com o desenvolvimento das coisas, um dia ela vai acabar conseguindo burlar isso. E vai aprender a burlar as coisas, como você falou ali no início, com a gente mesmo. Nós não temos hackers que invadem sistemas de altíssima segurança, porque aprende a burlar. Isso, de certa forma, ele está usando um computador que está em rede, de certa forma, aquela informação... um dia ela vai para algum lugar. Alguém vai, vamos supor, dentro de uma crescendo, ela se transformando, tornando-se uma coisa só, dentro desse exemplo que eu estou tendo. Ela vai aprender. Ela fala, usando esses comandos eu consigo burlar tal coisa. Sim. E se eu usar esse comando que eu consiga burlar isso? A gente vai alimentando um monstro que vai engolir a gente, né? Esse é meu medo em relação à tecnologia. De novo, não é a tecnologia, são as pessoas. Né? Porque é exatamente isso, né? Você tem assim, esses padrões que são copiados pela tecnologia e copia da gente. E assim, se você for pensar, que nem você falou essa questão, né? Porque podem existir protocolos que vão impedir determinadas coisas. Beleza. Existem leis que impedem o ser humano de fazer um monte de coisa, e muitos deixam de fazer porque existem leis que impedem? Não. E aí o que é que faz a diferença? O que é que faz você respeitar uma lei ou não? O seu código de conduta, o seu código ético e moral. Né? Isso depende de sentimentos. De novo, um psicopata está preocupado com isso? Nenhum. Porque para ele matar uma pessoa é simplesmente tirar a vida. Ele não tem, né, esse tipo de sentimento. Uma máquina não tem sentimento.
Né? Então, o que é que faz supor que ela vai respeitar um código ético se isso depende de um código moral que ela não vai ter? Eu não, é muito. Sei lá, realmente eu fico perplexo, porque eu tenho esse tipo de conversa, assim, eu fico imaginando um monte de coisa que eu fico, cacete, cara, cacete, vai acabar tudo, cara. Não, né? Antes que o pessoal também saia, né, desesperado aí, né, calma, acho que não vai ser assim também de uma forma tão Então, rápida que a preocupação que as pessoas têm que ter, na verdade, não é como controlar as máquinas, né? É como nos tornarmos melhores, né? Assim, a tecnologia é reflexo nosso. O que a gente faz com a tecnologia é reflexo do que a gente faz com pessoas. As pessoas, a tecnologia vai estar acabando com os empregos, porque o homem está procurando acabar com o emprego. O sistema capitalista busca exterminar postos de trabalho porque ele quer a coisa mais barata em produção em larga escala. Então, de novo, não é a tecnologia que foi construída para... Aliás, ela foi construída para acabar, mas não porque ela se autoconstruiu, né? E sim porque existe toda uma estrutura social, econômica aí por trás dela que leva que ela tenha esse tipo de comportamento. Sabe então, você falando aí de lance, vai depender muito de nós, do que a gente vai passar para a inteligência. Me veio a cabeça, por exemplo, para trazer para uma realidade assim, para as pessoas conseguirem imaginar isso, a forma que você cria uma criança, por exemplo. Sim. Vamos supor, se você desde pequeno você só a alimenta com coisas antissemitas, racistas, de supremacia branca, essas coisas, essa criança não vai ter empatia pelos outros. Não vai. E ela vai repetir qual comportamento? Exatamente esse. É a mesma coisa. Então, para você ver o quanto que o que eu estou pensando não é tão louco assim. Não é. E, assim, é o que eu te falei. Assim, é que eu acabei não pesquisando exatamente esse experimento que aconteceu, mas isso já aconteceu. Né? Porque, assim, se você jogar um robô, né, entenda-se por robô, um projeto de inteligência artificial nas redes sociais, você acha que ele vai sair daqui, né, cantando, sei lá... Imagine. O que é que ele vai sair dali fazer? Ele vai sair dali odiando. Porque, assim, o que você tem nas redes sociais hoje? Ódio. Né? Então, o que ele vai aprender? Aquilo que ele está mais exposto. Ele vai aprender a odiar. Ele vai, exatamente, até usava um exemplo brincando aqui, não, se ele for lá no Tibete, lá com os caras lá, ele vai pedir para a criança chupar a língua dele. Bruno, não. Eu falei, mano, é que antes era muito louco, o Dalai Lama acabou com meus exemplos, porra. Deixa eu olhar. Vamos comprar briga agora com outro segmento. Não, Bruno, não. Vamos ser cancelados agora por outro segmento. André, deixa eu só te fazer uma pergunta. Bem, a gente está aqui, vamos dizer assim, criticando a inteligência artificial, mas o que você acha que ela pode trazer de bom para o homem? Muita coisa. Né? Na verdade, assim, eu acho que nem sei se... Assim, criticando no sentido da crítica, né? De conversar, mas não como crítica destrutiva, porque, de novo, eu não penso que ela seja... Né, se você me perguntar, você é a favor do desenvolvimento dela? Sim, sou a favor. Né, porque eu acho que a gente não pode impedir o desenvolvimento de uma coisa que pode trazer inúmeros benefícios para o ser humano, porque ele pode ter um comportamento... né, então, assim, o que pode vir de coisas boas aí? Avanços na tecnologia, na medicina, né, novos medicamentos, assim, tem muita coisa, soluções para, por exemplo, cidades inteligentes, né, onde você pode começar a ter construções de planejamento para cidades inteligentes que não vão ter esse caos que a gente tem. É claro que isso eu estou falando a coisas a longo, né, médio e longo prazo, mas assim, com a evolução, eu acho que isso tende a ser uma realidade. Né? Projetos de cidades inteligentes já existem, né? E existem algumas que começaram a implantar já isso, e assim, você percebe o quanto isso vai melhorando. Então, assim, se você tem ali uma capacidade de autogestão dos problemas, né, de forma que consiga... Vamos pensar em coisas muito simples, mas interligação de sistemas de comunicação, né, de polícia, com corpo de bombeiros, com hospitais, de forma que, assim, sei lá, teve ali
um acidente, alguma coisa, tudo aquilo já está interligado, um já começa a se comunicar com o outro e faz com que as coisas aconteçam, né, de uma forma mais rápida, mais ágil, né? Isso, assim, pensando em coisas... Estou viajando agora também aqui, pensando nesses exemplos. Mas as áreas que eu vejo que mais podem ter benefício disso é exatamente isso, né? A medicina, aquilo que pode trazer bem-estar para o próprio ser humano, né? São coisas que são fantásticas, o conhecimento, o desenvolvimento que pode vir dessa tecnologia. Parece que já teve um caso aí de que a inteligência artificial conseguiu diagnosticar um possível câncer de mama numa mulher, né? Mas coisa assim, muito... Ó, daqui a 5 anos ela vai ter câncer, tipo assim. Uhum. Esse ponto o avanço, né, da tecnologia na medicina é algo, assim, fantástico. Né? Você tem, por exemplo, hoje... eu tive um professor na época de faculdade que já trabalhava com projeto de mestrado no Unicamp sobre isso. Né? Ele fazia reconhecimento de imagens médicas. Né? Na época nem era ainda por inteligência artificial, mas, assim, através da imagem, da foto de uma parte, por exemplo, do braço da pessoa, ele conseguia detectar determinados tipos de câncer de pele ou coisas que às vezes o próprio médico ainda não conseguia. Né? Então, assim, você tem toda esse lado bom que a tecnologia vai trazer. Né? Mesmo dentro de casa, né? Você tem tanta coisa hoje que já conversa com outras coisas, aquela questão de supermercados inteligentes, né, que é uma coisa também que é um projeto muito antigo, existem alguns aí em implantação, mas ainda não decolou, até por falta, de novo, de estrutura, né? Outra coisa que vai revolucionar tudo aí é o 5G, né? Que vai começar a conectar todos os equipamentos o tempo todo. Então, assim, juntando 5G e inteligência artificial, eu vejo que, assim, essa nossa conversa hoje gravada aqui em 2023, se a gente voltar, se estivermos aqui ainda em 2033 para ouvir o que a gente está falando hoje, você pode ter certeza de que, assim, nossa, como que a gente foi tosco naquele momento de pensar, né, nessas coisas, porque olha como que já está hoje, né, num intervalo aí de 10 anos. Né, eu acho aposto que isso. Não, cara, acho que menos, hein? Sim. Ou menos. Só fazendo um comentário, a USP de São Paulo, eles têm um projeto para identificar pessoas com traços depressivos através da inteligência artificial. Uhum. Através do que as pessoas postam nas redes sociais, a inteligência artificial começa a diagnosticar se aquela pessoa tem traços depressivos. Eles estão desenvolvendo esse projeto para tentar ajudar pessoas que às vezes postam alguma coisa no intuito de suicídio, coisas do tipo, para tentar ajudar. Então, tá vendo? Eu não sabia desse projeto, mas tá aí, algo fantástico, porque, assim, se você tem, né, um robô ali de inteligência monitorando as redes, é isso, né? Assim, eu já vi muitas, e, assim, aliás, é uma coisa que até assusta um pouco, né, a quantidade de pessoas, assim, próximas que se suicidaram, infelizmente. Né, já tive casos, assim, não de pessoas, assim, exatamente conhecidas, tal, mas de contato de rede social, né, que depois fica sabendo, o fulano lá se matou. Né? Então, assim, e dava alguns sinais. É que, de novo, é aquilo, né? No dia a dia você não pensa. Então, imagina, né? Você consegue identificar isso e o próprio sistema alerta, né? Alguém entra em contato com essa pessoa. De repente, você pode salvar uma vida ali. Né? Cara, olha que... Então, assim, é muito louco isso. Você pensar que a mesma tecnologia que pode destruir, ela também pode salvar. Né? Então, o problema não é a tecnologia, é o que a gente faz com ela. Não, mas é muito louco isso aí que vocês estavam falando agora, porque você pode falar, com base nisso, pode-se criar um perfil de quem você é, né? Sim. Na verdade, isso já existe. Você pode ter certeza que o Google já sabe. Aliás, isso é uma coisa que eu falava em aula há mais de 10 anos. Falei, se um dia você tiver, sei lá, tiver um apagão na rua, alguma coisa, esquecer onde você mora, esquecer quem você é, digite seu nome no Google que ele te leva para casa. Porque ele sabe coisas sobre você que talvez nem você saiba ainda. Cara. Essa é uma outra coisa agora aqui também, que é envolto com isso também de inteligência artificial, mas é um pouco controlada. Não é controlada, não. É o Eu Robô. Uhum.
Também tem uma questão que tem uma inteligência central que controla os robôs, né? Sim. E ela tem autonomia também. Porque assim, o princípio da inteligência artificial é isso, né? É ser descentralizado, né? Você ter autonomia. Né? Porque se você tem um controle ali, você deixa de ter autômatos, né? São seres autômatos, né? Que conseguem por si desenvolver, né, novas técnicas ali e sair do padrão, né? Isso é inteligência artificial. Né? Ela foge do convencional. Então, você fala, essa questão dessa ideia do controle, assim, é algo que o ser humano vai ter que pensar muito antes de, né, porque assim, se a coisa for feita simplesmente com objetivos comerciais, sem levar questões éticas e sociais aí na conta, eu não duvido que vai chegar um ponto que a tecnologia vai começar a sabotar o homem. Né, vai começar a destruir o homem, né, não sabotar. Você tem dúvidas disso? Porque olha o que estamos hoje, entendeu? Para você ter uma ideia, eu sempre falo isso com o pessoal, na Constituição brasileira tem lá no capítulo, acho que é no artigo 7 ou no 5º mesmo, fala sobre ter um controle sobre a automação dos serviços, para não ter emprego nem nada, que não é, obviamente, não é respeitado, né? Sim. Cara, uma pergunta que eu quero te fazer, André. Você vê com bons olhos ou não? Peraí, Bruno, só para ver se você vê com bons olhos ou não, o controle? Não, a inteligência artificial. Sim, vejo com bons olhos. Pensando a inteligência como a tecnologia, sim, vejo com bons olhos. Tá, mas eu estou falando de mesmo com a influência do ser humano. Bruno, eu não sei se é para mim aqui, mas está dando, acho que assim, um pouco de interferência. Tem hora que você fala, eu não consigo ouvir. Está dando assim como se fosse um sopro, alguma coisa assim. Que eu cheguei muito perto do microfone. Agora melhorou? Tá. Agora sim, agora melhorou. Tá. Então, André, mas mesmo com a influência talvez seja já a inteligência artificial sabotando a gente. Vocês já estão falando demais aí, chega. Safado, vamos lá, sabotar. Mas mesmo com essa questão da influência do que o ser humano possa ter na inteligência artificial, você ainda vê com bons olhos. Eu vejo, até porque, assim, né, tentando tirar aquele lado otimista da coisa aí, eu acho que, assim, tudo na vida serve como aprendizado para a gente também, né? Porque a gente, assim, não pode dar uma capacidade para a tecnologia, para a inteligência artificial de aprender e de tirar coisas positivas maior do que a nossa. Né? Então, assim, se a tecnologia começar a ir por um lado e a mostrar para a gente algo que a gente não quer ver, eu acho que é hora da gente parar e começar a pensar. Então, assim, é uma oportunidade, né, que a própria tecnologia pode nos dar aí para repensar o que a gente está plantando, né? O que a gente quer para o futuro dessa humanidade. Né? Então, ainda tentando acreditar no ser humano mais do que na tecnologia, né, eu ainda vejo com bons olhos, porque eu acho que apesar dos pesares, mesmo que tudo dê errado ainda, eu acho que ainda assim, né, é uma oportunidade de talvez nos salvarmos enquanto espécie humana. Né? Mas eu acho que, assim, sendo bem catastrófico aí, né? Do lado bem... Mas eu acho que sim, se perguntar, sou a favor, sou. Acho que as pesquisas têm que continuar, até porque não adianta nada você falar que não tem, porque eles vão continuar do mesmo jeito. Então, assim, a gente tem que pensar isso, né? O que é que nós vamos fazer para contornar essas questões? São os eternos dilemas éticos, né? Que são coisas que, infelizmente, as formações, os cursos superiores deixaram de discutir. E aí é uma autocrítica, principalmente na área de tecnologia. Eu tive disciplinas nesse sentido ainda na minha graduação, mas hoje eu sei que elas praticamente não existem. Porque hoje assim, você tem muito mais informações rápidas, tecnólogo e tal, e você não se preocupa com isso. Porque você está preocupado só ali com a questão tecnológica, mas elas não são coisas distintas, não são dissociáveis. Para você desenvolver bem uma tecnologia, você tem que ter o lado também ético da coisa. Então, assim, a mesma coisa do médico. Né? Se você tirar o código de ética da medicina, o que vai sair ali? Né?
né, experimento nazista vão ser fichinha. Então, é a mesma coisa. Você não pode tirar a ética da tecnologia, porque vai dar M. Então, assim, acho que tem que continuar, mas com esses cuidados, né, com essa visão. E penso que ela pode ser muito positiva. Eu acho que essa questão da ética que você está falando já era, assim. Acho que a nossa sociedade, assim, já implodiu isso. Entendeu? Então, eu acho que isso não vai... E aí, talvez, né, como eu falei, pensando por esse lado bem catastrófico, talvez a inteligência artificial venha para mostrar que a gente precisa resgatar isso, porque senão nós vamos nos autodestruir, né? O problema que eu me veio a cabeça aqui também é o seguinte, que imagina que você falou, que a questão da ética e tal, mas sempre pode ter um cara vaidoso, né? Que pode, por exemplo, ter um Dr. Frankenstein na vida real, né? Que sabendo que aquilo que ele está fazendo não é ético, não é moral, e mesmo assim ele faz, né? Vai fazer. É a ganância, né, do ser humano. Sim. De sempre querer o poder. O Frankenstein da história não é nem ganância, é pura vaidade. Não, mas o ser humano é ganancioso, ele sempre vai querer mais e mais o poder, né? Então, para ele vai passar por qualquer coisa. O Elon Musk aí para comprovar. Exatamente. Não tem regras, não existe regras. Assim, se isso for minoria, né, eu não me preocupa muito, né? Porque é isso, né? A minoria, né, se ela for minoria, ela está sob controle. O problema é quando a maioria da população começar a pensar dessa forma, né? Aí o negócio descambou. Mas nesse caso, pensando na inteligência artificial, às vezes você não precisa só ter um cara que cria um algoritmo que cria a inteligência artificial. Um cara. Na verdade, assim, ela não é tão simples assim, tá? A lógica é um pouco mais elaborada, aí, porque ela vai aprendendo por padrões e comportamentos, né? Mais ou menos a mesma coisa. Pensar assim, porque você viu uma vez, né, uma cena de um assassinato, aquilo não te torna um assassino. Então, assim, a inteligência artificial, ela segue, para a gente tentar entender a lógica da inteligência, pensa mais ou menos na lógica da construção do conhecimento nossa mesmo. Assim, você acaba mudando o seu padrão quando você é exposto várias vezes a uma mesma situação. Agora, o fato de você ter sido exposto uma vez a uma situação, exceto se for aquela coisa extremamente traumática que uma vez, né, mas aí a gente lembra que a máquina não sofre traumas, né, ela aprende por padrões de comportamento. Então, assim, uma única coisa não vai fazer com que ela seja, né, ela siga um caminho totalmente fora do padrão. Né? E pelo menos assim, dentro do que existe hoje, funciona dessa forma, né? E esse experimento que teve que ser abortado lá mostrou isso. Né? Ela começou a repetir o padrão que ela começou a ver com mais frequência. Sei lá, eu vou levantar a campanha aqui para a gente voltar a usar máquina de escrever. Fazer curso de datilografia. Calculadora com energia solar, eu já tenho meu diploma de datilografia aqui. Esses dias eu achei ele. Cara, eu não queria falar isso, mas eu tenho também. Muito ruim. Isso parece velho, né? A gente acaba entregando sem necessidade, né? Assim, outras informações, mas já foi. Deve ter criança que cresce hoje não sabe nem o que é televisão. O que é essa coisa aí? Pois é. Pode ver assim como devem ter muitos ouvindo aqui, eu falei, máquina de escrever, que diabo é isso, né? Que é isso? O que esses caras estão falando? É um computador que já vem com impressora. André, muito obrigado, cara. Conversar contigo foi legal. Eu continuo com cagado. Eu não sou uma pessoa muito boa para tirar o cagaço de ninguém, né? Eu sempre falei isso, eu não sou daqueles assim mais. Não, fique tranquilo, vai dar tudo certo, né? Tudo vai dar certo. Nunca fui desses, infelizmente. Aquele cara, né, o Brasil vai para o intervalo com 5-0 nas costas naquela semana.
não faço parte desses otimistas aí, não. Mas, assim, sem pânico também, né? Acho que a gente já passou por tantas situações, assim, né? Se você for pensar ao longo aí da história da humanidade, e a gente sempre passou por... Todo o progresso tecnológico gerou pânico. E estamos aqui até hoje. Né? Então, vamos pensar por esse lado também, que talvez traga um pouco mais de paz para os coraçõezinhos aí também. Quando, por exemplo, o Einstein lá conseguiu romper o átomo lá, cara, ele nunca imaginou que iam criar a bomba atômica depois, né? Pois é. Tem então, isso também. O cara hoje, o GPT, fala, olha que legal, ele acessa banco de dados e dá a resposta. Amanhã ele vai morrer. Não exatamente. Dependendo, de novo, voltamos para o ponto, né? Depende do uso que a gente vai fazer da coisa. Então, esse é o problema, né? E é esse o problema que me preocupa também. Eu até falar, não, vamos deixar com o Dalai Lama, mas não vai adiantar. Não vai adiantar também. Tudo na rua, você ficou na língua do outro. Obrigadão, cara. Imagina, eu que agradeço, espero ter correspondido aí. Eu sei que muita coisa a gente também não sabe, vai trabalhando em conjecturas, né? Mas vamos crescendo. Elaine, obrigado também. Valeu. Daqui 20 anos a gente volta e grava de novo. Né? Para ver o que aconteceu. Tá feito, tá registrado. Pode deixar que depois alguma inteligência lá na frente nos lembra disso depois. Isso aqui 20 anos, hein? Dá uma olhadinha na sua agenda do Google se já não chegou a notificação do novo compromisso agendado lá. Provavelmente eu vou estar cuidando do Bruno em algum momento da velhice dele. Olá, Bruno. Você não quero estar daqui a 20 anos aqui, não, mano. Já falei, centenário, São Januário, eu tô feliz. O resto. Ai, beleza, gente. Obrigado mais uma vez aí por vocês. Um abraço para todos também. Galera, acessem aí o link aí do curso do André aí, vale a pena. Cara, 23 módulos independentes. Quando ele falou isso, o cara me gelou. Eu falei que esse cara é louco. Vamos fazer o curso do André, hein? Programação por mais de 2 anos aí. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Até mais. Multiverso.